Bem-vindos à Voz do Veterinário, o seu podcast de medicina veterinária. Com Luís Alves. Bem-vindos ao episódio do podcast A Voz do Veterinário, uma produção do Sindicato Nacional dos Médicos Veterinários. O meu nome é Luís Alves e sou médica veterinária e hoje estamos ao vivo, na primeira edição da Alvet Conference, uma iniciativa do Hospital Veterinário Alvet Care. E hoje estamos a 4 de maio de 2026, por isso, May the Force be with you. E este evento conta com uma componente solidária, que quem esteve atento às redes sociais soube que, para participarem de forma gratuita, podiam fazer uma doação do vosso sangue ao Instituto Português do Sangue e Transplantação ou então do sangue do vosso animal de estimação, cão ou gato, ao Banco de Sangue Animal. E acho que isso, por si só, já fala muito acerca do espírito com que estamos aqui reunidos e, portanto, uma salva de palmas. E agora, se há coisa que o tema de hoje nos ensinou, a hematologia hemodinâmica, é que o sangue conta histórias. E para contar histórias sobre como é trabalhar na medicina veterinária, tenho aqui 3 convidados. A enfermeira veterinária Daniela Silva e os médicos veterinários Nuno Lobo e Nuno Leitão. Bem-vindos e obrigada. Obrigado pelo convite. Então, só para contextualizar aqui um bocadinho, há quanto tempo é que vocês estão na área da veterinária? Se calhar começo pela Daniela. Eu estou há 13 anos. 13. Nuno Lobo? 6, não quero estar a mentir. 6. Eu já estou há 16. Ok. E já estão cansados? Não, tem dias, é isso. Tem dias, Ok. sim. Não, cansado. Então, e o que é que faz o vosso sangue ferver? No sentido em que ficam chateados na prática clínica? Quem é que quer começar? Aquilo que mais... Posso começar eu? Força, não? Há várias coisas que nos pode fazer o sangue ferver, não só na parte interna, principalmente trabalhando num hospital, é diferente do que numa clínica ou num consultório, que as coisas cá são um bocadinho mais apaziguadas. Num hospital o ritmo é um pouco diferente, um pouco mais acelerado. Portanto, não só na parte interna que nos faz o sangue ferver, mas acredito que tendo uma boa equipe e uma boa estrutura, vamos nos desculpando e vamos nos aceitando uns aos outros. Depois há toda a parte externa de apoio e de receber os clientes, receber os tutores, não os animais, mas os próprios tutores dos animais, que às vezes também nos conseguem fazer o sangue ferver. Certo. Portanto, há essas duas vertentes, a meu ver. E do ponto de vista da enfermagem veterinária, porque temos estas duas vertentes, não é? 2 profissões que se complementam muito bem, mas efetivamente a enfermagem veterinária, Daniela, sentes que ainda não é reconhecida aquilo que deveria ser reconhecido? Ou que já há mais reconhecimento? Sim. Por parte dos tutores, principalmente. Com o passar dos anos, sim, tenho sentido que neste momento somos bastante mais reconhecidos. Pelos tutores, eu acho que ainda está um bocadinho atrasado, no sentido que eu acho que a maioria das pessoas fora da área veterinária, e se calhar algumas também mesmo dentro da área, têm a ideia que o enfermeiro apenas serve para fazer contenção, e existe toda uma vida além disso, da nossa parte. E achas que isso, obviamente que a pergunta que eu vou fazer é um bocadinho de encontro àquilo que nós vemos quando vamos à saúde humana, se calhar também não valorizamos tanto o enfermeiro, porque efetivamente, pronto, é o senhor doutor. Certo, mas mesmo assim eu acho que a enfermagem humana está muito mais valorizada. Do que a veterinária. Sim, as pessoas têm perfeita noção de que o enfermeiro de medicina humana coloca catéteres, administra medicação, sei lá, faz 1001 coisas. E em veterinário eu acho que as pessoas ainda não têm essa noção que o enfermeiro veterinário faz exatamente as mesmas coisas que um enfermeiro de medicina humana. Aliás, eu às vezes até para explicar às pessoas, digo exatamente isso. Estás a ver um enfermeiro de medicina humana? Eu faço exatamente o mesmo, só que em animais. Certo, e elas compreendem sim. melhor. Nuno Lobo, és o mais novo em termos de... Mas já vivi muito. Ok. E a tua perspectiva de quando começaste a ser médico veterinário mudou muito em 6 anos? Não tinha noção ao que ia, não. Não, provavelmente não. Mas também não acho que tenha sido assim tão decepcionante quanto isso. Claro que há sempre situações caricatas e dias complicados que nos fazem pensar em tudo, mas ao ponto de,
vou largar isto tudo e vou, mas é vender rifas. Não, isso ainda não. Mas nunca ainda pensas- não. Mas sempre quiseste ser veterinário ou já tinhas Infelizmente, pensado? sim, sim. Ok, infelizmente. Sim. Sim. E vocês? Também sempre quiseram trabalhar na área? Antes de trabalhar na área, sempre quis trabalhar na área. Ok. Entretanto, já tive fases que confesso que pensei em sair da área. Pronto. Certo. Talvez por mais exaustão emocional, porque esta área tem uma grande carga emocional. Agora estou numa boa fase. Ok. Portanto, a crise dos 3 anos já passou, dos 7 também? Sim. Ok. É para o Há de vir a outro. próxima. Para o ano sim. Não podes a conversa. Exato. Querem partilhar assim uma coisa surreal ou uma história caricata que tenha acontecido em consulta ou com tutores? Alguém tem alguma coisa a partilhar? Que gostaria que ficasse gravado para a posteridade? Há imensas histórias, acredito eu, todos nós passamos por isso, mesmo também pelo vocabulário que utilizamos com o tutor que temos à frente, e às vezes não tem só a ver com o vocabulário, tem a ver com o próprio tutor e com a sua incapacidade de nos perceberes. Certo. Eu já tive situações de coisas tão simples como me chegar um cão à consulta porque vem a claudicar, vem a cochear, num termo mais fácil para os donos perceberem, e a dona questiona-me e refere-me que a pata estava partida, mas o animal estava a apoiar a pata, faço o exame ortopédico e expliquei, não há aqui indícios de haver fratura. Ao que a senhora me diz, pois eu bem lhe disse, estava partida, não é a fratura, está partida. Portanto, há situações efetivamente que Testam a são paciência. surreais e testam um bocadinho, sim. Ok. Posso? Sim, sim, Eu também força. tenho uma gira dessas das partidas, que era efetivamente um que estava partido, eu expliquei tudo ao dono, acho eu, e expliquei que íamos avaliar, fazer tudo, raio-x e tudo mais, e planear a cirurgia. E o dono podia ir à vidinha dele, quando acabássemos, falávamos novamente. E ele voltou a dizer, então a cirurgia já acabou. Ok. E aquilo tomou proporções épicas, confusão instalada, tivemos que chamar a polícia e tudo, e eu tive que parar uma cirurgia para ir à recepção, acalmar Ok. os ânimos. Porque o senhor tinha ficado com a ideia que seria... Sim. Portanto, não sei se eu falei noutra Sim. língua, Ok. mas pronto, a ideia era o planeamento e não a cirurgia. Certo. Daniela, alguma história a partilhar? É assim, eu fartei-me de pensar e efetivamente não. Não. Eu acho que como nós também, se calhar, estamos mais. Eu trabalho em internamento, portanto, estou mais No backstage. Pronto. Então, os únicos contactos que eu tenho com tutores é nas visitas. E nunca há assim muita conversa, portanto, creio que aqui os doutores devem ter mais histórias para contar. Tens mais histórias? Então não tenho. Então, força. Quanto tempo é que temos? Quanto tempo? Força. Eu não sei se tinha, mas eu acho que tinha o recorde no hospital do desmaio em consulta. Ok, quantas vezes? Ia para aí na terceira, ia no terceiro desmaio. por aí. Mas da mesma pessoa? Não, pessoas diferentes, Ok. situações diferentes, coisas engraçadas, não é? Ok. Tínhamos aquele desmaio típico da situação complicada, em que o caso clínico é grave e ok, percebemos que a pessoa se está a sentir mal, mas tive um muito engraçado em que estava tudo bem. Como assim? Então, trouxeram um animal à consulta suspeita de obstrução intestinal e a senhora disse que o animal tinha engolido um bocado de boneco ou qualquer coisa. E então fizemos raio-x, aquilo até dava para ver bem o raio-x e estava tudo ok. E então trouxe de volta do raio-x para a consulta, meti em cima da mesa, a senhora estava a dar as tinhas ao cão e eu disse, olha, está tudo bem, não se vê nada ao raio-x, eu vou-lhe mostrar o raio-x. Como começa, olha, eu estou a olhar, a senhora está atrás de mim, eu estou a olhar para o raio-x e a dizer, pronto, está a ver aqui, não tem nenhuma imagem de obstrução, não tem nada, e eu disse assim, a senhora caiu só para trás. Ok. Sim, assim do nada. Mas porque viu um Do nada. raio-x? Ok. Já não consegui perguntar mais nada, Então, não é? a minha questão aqui Sim, tá bem. já sabes o que é que deves fazer quando alguém se sente mal? Sim, ficar a olhar. Está aqui o raio-x e Ok. é o que eu posso fazer. Se calhar começas a ter um copo de água com açúcar dentro do teu consultório logo ali à mão. É melhor, é. Certo. E falando em raio-x, isso lembra-me uma questão que gostava de ter o vosso input, que é o top 3 coisas mais estranhas que já tiraram de dentro de animais. Ou que já viram sair de dentro de O animais. típico é as cuecas. não é? Ok. Sim, o típico é... Acho Que que sim. tipo? Tudo o tipo. Então não há... Comestíveis não, que isso Ok. não era preciso. Preservativos também, Esse é um clássico. um clássico, Nice. preservativos. Temos aquele, já não lembro qual é que era, então se calhar tu sabes, de um animal que veio quase na mesma semana para o mesmo procedimento porque comeu, Já não me lembro. mas veio por corpo estranho, depois foi para casa, comeu qualquer coisa em casa, voltou para abrir novamente e acho que ainda voltou a Temos acontecer. muitos por Xuxas. Xuxas, Também sim, também tivemos é bom. um que acho que foi em 3 meses
2 ou 3 vezes para cirurgia por Xuxas, sim. Mas várias Xuxas no mesmo animal. Acho que nesse animal até se contabilizaram umas 20 e tal Xuxas, não foi? Acho que foi bastante, sim. E foi do tipo, os donos não perceberam à primeira, não perceberam à segunda, vá lá. Depois da terceira acho que não voltou, mas Ok. não percebiam que o animal gostava mesmo de Xuxas. Ou então Continuavam a tê-las Ok, então se calhar morreu. à disposição. Sabemos, não é? Acho Ok. que não, acho que não. Era um Yorkshire pequeno, Ah, ok. ainda para ser engraçado, acho que era um Yorkshire Deve continuar pequeno. a comer Xuxas. Sim. Certo. Mais coisas que eu gostaria de falar com vocês, e agora vamos para um tema um bocadinho mais sério. Dinheiro. Gostava de ter. O quê? Faz o sangue ferver. Sempre que vocês dão um orçamento, já tiveram que lidar com faltas de respeito? Comentários, sim, mas não sei, comigo nunca nos esticam muito em consulta. Ok. Eu já apanhei. Felizmente aqui em Alverque, e nós Alverqueiros tentamos ter muito esse cuidado. Eu acho que depende muito dos clientes-alvos e dos animais que seguimos e os tutores que temos à frente, e acredito que nós aqui no nosso hospital, tentamos ter muito essa atenção e felizmente temos uma casuística com tutores que até vão aceitando fazer as coisas. No outro hospital onde eu trabalhei antes havia muita falta de respeito quando havia questões monetárias, sim. E presumo que não tenhas tido nenhuma formação sobre como lidar com isso. Não, vai-se aprendendo com a experiência que temos e com alguém acima que nos consiga explicar também melhor e com os nossos próprios colegas. Certo. Mas às vezes nem todos os colegas ou nem as pessoas que temos acima depois podem ter assim tanto jeito para o fazer. Não é uma questão fácil. No outro hospital onde eu trabalhava, vou dar um exemplo, não foi propriamente uma falta de respeito, mas sobre os desmaios, efetivamente, entrou-me um cão para consulta, em que o animal estava efetivamente mal, estava mais magro, com perda de peso, estava a vomitar, havia necessidade óbvia de internamento, de colocar a fluidoterapia, e eu estou a explicar tudo à tutora e a tutora desmaia ao ponto de nós a termos que deitar no chão, de abanarmos, medimos a pressão arterial, estava normal, chamámos o INEM chegou, viu a glicemia, viu a pressão arterial, viu tudo e estava tudo normal. A senhora depois lá começou a acordar, o INEM disse que ia levar ao hospital, e a senhora quando se levantou e quando já ia sair à porta do hospital, vira-se para trás, tratem bem conta do meu Kiko, tchau. E Ok. ficou lá o cão para nós tratarmos e a senhora foi para o hospital. E E não havia dinheiro. Ok, certo. Grande Certo. E a conta ficou. Certo. E assim o cão ficou a ser tratado, não íamos deixar o cão mal, efetivamente. Pois, lá está, uma das situações que faz, sem sombra de dúvida, o nosso sangue ferver. E situações positivas, ou seja, o que é que vos faz sair da cama todos os dias e pensar, epá, ainda bem que tirei este curso, bora lá. Eu tive uma engraçada, que foi, fui à sala de espera porque ia buscar um animal ou qualquer coisa, e de repente uma senhora ficou a olhar assim para mim, viu a minha placa do nome. Você é que é o Dr. Nuno Lobo? Eu, sim, posso lhe dar um abraço? Eu, claro. O que é que eu fiz? E depois percebi que o animal dela foi submetido a cirurgia de urgência, eu só tinha falado com a senhora ao telefone, e fui eu que fiz, e então a senhora ficou... Pronto, e esses momentos Sim. fazem. Valem a pena, sim. Naquele dia uma pessoa tem logo um momento Exato. diferente. E escreves no teu diário? Quando Diário? isso acontece? Não. Hoje salvei... Não. Não, ok. Não. Então, vamos Pronto, isto porque eu acho que temos a tendência sempre na nossa área de nos focar naqueles que nós não conseguimos salvar, e por isso que tu disseste de sentir esse reconhecimento, acho que é importante e nem sempre acontece, pelo menos. Eu tenho a tendência de pensar sempre no pior, acho que é para isso que me pagam, mas pronto. Portanto, mais alguém quer partilhar alguma outra história do género? De alguém Eu acho que no geral, não nada específico, mas acho que no geral é principalmente o reconhecimento. O reconhecimento, e mim o que me anima mesmo muito são pacientes efetivamente crónicos ou com doenças graves e demoradas de tratar e termos essa evolução que eles ficam bem e os donos têm esse reconhecimento também para connosco. Mas mais do que os tutores o terem, é nós vermos o animal que começámos a seguir que não estava nada bem
e ao final de uns tempos termos um animal completamente diferente e bem, e isso a mim é o que me enche o coração e que me faz acordar todos os dias e trabalhar com vontade. Trabalhas em medicina interna? Estou mais em medicina interna, sim, e a fazer, e na parte da ecografia abdominal. Certo. E tu, Daniela, trabalhando em internamento, presumo que a perspectiva seja um bocadinho diferente, no sentido em que estás ali a cuidar dos animais, é quando eles vão para casa? Sim, sem dúvida, acho que esse é o ponto alto da profissão, é a recuperação do paciente. Mesmo acho que aqueles que ainda nos dão mais gozo, entre aspas, não é? É aqueles que nós achávamos, ou seja, que não dávamos nada por aquela recuperação, não é? E o paciente recupera e dá-nos assim Sim. uma chapada de luva branca. Pronto, acho que isso é sem dúvida a melhor parte do trabalho. Certo. E qual é que é a vossa reação, porque acredito que perguntei muitas vezes, que os encontrem e digam: que giro, o meu filho também quer ser veterinário ou enfermeiro. O que é que vocês dizem? Engolem em seco e dizem... Aqui é. Eu sou um bocadinho sincero quando as pessoas dizem isso, mas não é também todo o cliente que me diz. Muitas vezes, a maior parte das vezes que já me disseram, são clientes que se calhar eu já conheço há algum tempo e não tenho vergonha nenhuma de dizer não faça isso ou não vais. mas no fundo, eu digo isto também um pouco na brincadeira. Sim, porque no fundo vale a pena. Lá está, por Eu aquilo acho que que acabámos de falar ainda nós, agora. na nossa área, ou quando pensamos em ser veterinários, e eu penso desde que me lembro de ser gente, a profissão que eu queria era ser veterinário. Quando era novo, eu tirava gatos do rio e levava-os para o anexo em casa sem os meus pais saberem, até que fui apanhado. Aquilo que nós pensamos quando queremos ser veterinários, ou pelo menos eu, quando nessa altura, não imaginava que seria o que é hoje. É diferente, não é que esteja insatisfeito, é diferente daquilo que eu imaginava, mas não é dizer não vás, não presta, não é bom. Certo. Agora é preciso ter arcabouço, isso é. E alertar para a realidade depois, espera, como eu gostava que tivessem feito connosco, não é? Que não é só as festinhas e os miminhos, olha, então giro, é ali um cãozinho, um gatinho, um cachorrinho, tem mais que se lhe diga. E vocês sentem que a percepção do público geral sobre a nossa profissão ainda é muito... está mais a pender para a parte mais negativa ou positiva? E falo do público geral, ou seja, quando vocês evitam dizer que são veterinários ou em situações sociais dizem que sou E veterinário? evito que é para não estar a receber mensagens no Instagram. Ok. Para pedir consultas, não é só por isso, Sim, não é? às vezes também evito um bocado é por causa disso, porque parece Olha, que existe... Cada vez que nós dizemos que trabalhamos em veterinária ou que sou enfermeira veterinária num evento social, as pessoas então começam logo: eu também tenho um cãozinho, não sei o quê, também tenho um gatinho, isto. E eu às vezes só penso assim: sim, mas eu quero falar de outra coisa, porque isso, eu eu passo a acho semana que- inteira a falar nisso. O que acontece é exatamente isso, também eu sinto isso. Conversar sobre animais é uma conversa fácil de acontecer em eventos sociais, mesmo que não seja um evento de veterinária. Percebo, porque eles são o melhor do mundo, não é? Exatamente. Portanto, o que acontece é dizer a nível social que somos veterinários, calhar o meu amigo tem ou eu tenho, e às vezes são amigos de amigos que nem são nossos amigos e já nos consumiram o resto da noite porque estão ali beca sobre o animal. E isso cansa, portanto, eu não evito dizer, mas tento depois de conversar um bocadinho sobre esse assunto para não dar continuidade. Certo, Porque às vezes, se não cortarmos, é 1 hora ou 2 só a falar do animalzinho daquela pessoa. sim, sem dúvida. Tenho muito isso. Em termos de reconhecimento da nossa profissão, eu acho que para o que era há uns anos atrás, para agora, está melhor. Eu acredito que sim. E isso vê-se também não pela quantidade de veterinários que são formados, mas pela qualidade que hoje em dia, aquilo que nós conseguimos fazer hoje em dia que há anos não conseguíamos. Isso tem que haver de alguma forma reconhecimento, senão os hospitais e as clínicas estavam vazias. Porque antigamente, se calhar, as pessoas não iam para o veterinário logo. E nem falo de vacinas, mesmo o animal estando doente, se calhar chegávamos muito mais facilmente. Um animal já bastante mal, já com pouca coisa que nós conseguíssemos fazer, ao contrário do que é hoje em dia. Hoje em dia, costumo dizer isto na brincadeira, há tutores que efetivamente, por um lado ainda bem, que o animal tem um soluço e já está no veterinário porque o animal teve um soluço ou vomitou uma única vez. Portanto, acho que há um cuidado mais redobrado sobre os animais pela parte dos tutores e pelo público no geral. Eu sinto isso e ainda bem. Acredito eu, significa que nós estamos a ser mais reconhecidos nesse sentido. Certo. E dentro da profissão, vocês acham que somos pouco amáveis uns para os outros? Depende do dia. Não, isso acho que, pelo menos o ambiente... Também sinto que estejamos melhores. Ok. Acredito. Eu não falo dentro da estrutura Alvet Care, falo dentro da Sim, no estrutura geral. Medicina Veterinária Portugal.
Acho que já fomos, acho eu, é a minha percepção, acho que se calhar já houve mais uma competição maior do que o que existe hoje em dia. Se calhar isto acaba tudo a ver com aquilo que eu estava a dizer antes. Se há uma procura maior, e há muita gente a ter animais hoje em dia, se calhar de antes havia mais competitividade e rivalidade entre colegas na área do que o que existe hoje em dia. Hoje em dia noto a classe muito mais unida do que antigamente. Se calhar antigamente, como não se recorria tanto aos veterinários, o número de animais que recorria a veterinários era menor. Era, acredito eu, não sei, mas seria mais fácil de pôr um colega numa situação mais chata, dizer este animal não está melhor porque a medicação não foi correta ou qualquer coisa excedente porque vai procurar uma segunda opinião, do que hoje em dia isso se faz. Sim. Quero acreditar que assim seja. Eu acredito que também tem a ver com essa procura Certo. maior. E nas redes sociais, Nuno Lobo tem alguma presença? Qual é E que tua é... família? Não... Ok. Qual é que é... que tipo de mensagens é que costumas receber? Muitos pedidos de Pedido de consultas? consulta, maioritariamente Como é que isso. descoses essa bota? Marca consulta. Certo. Liga para aí, olha, 219-572-846, marca consulta. E as pessoas não reagem de forma menos simpática? E sim, eu tento dar uma pequena ajuda quando é possível, quando tenho tempo, tento, mas se não é uma consulta, eu não vou conseguir diagnosticar, portanto o melhor é mesmo marcar a consulta. Certo. Porque senão a conversa vai durar e vão-me mandar o plano de tratamento foi instituído e o que é que fizeram de análise, assim. Certo. E achas que a presença dos médicos veterinários nas redes sociais faz sentido? Eu acho que sim, uma questão de sensibilização, uma questão de alertar para problemas, tudo, desde as profilaxias até animais mais velhotes, doenças, tentar há alguma desinformação ainda, portanto tentar colmatá-la com as redes sociais acho que é uma ideia muito boa. Certo. Na verdade eu vou tentar fazer isso. Ok. Está bem? Fica aqui só. A dica, se quiserem seguir o Dr. Nuno Lobo. Sim, com mais dicas. Certo. Que mais coisas é que eu tinha aqui para falar com vocês? Deixem-me pensar, porque situações. Eu do dinheiro lembrei-me de outra. Força. Então, o dinheiro é sempre uma situação complicada e nós é errado julgar, não é? Nós não podemos estar a assumir a pessoa tem mais ou menos dinheiro, porque às vezes vem de fato de treino e não é por aí. Não é por Certo. aí. Mas tivemos uma situação muito engraçada, até com uma pessoa que está ali na plateia, em que, como é protocolado, nós dizemos o preço da consulta antes da consulta de urgência. E então eu começo a ouvir um barulho infernal porque isso foi feito, não é? O colega estava na recepção, disse o valor da consulta e a pessoa ficou ofendidíssima porque estamos a assumir que ela não tem dinheiro para pagar a consulta. Ok. E não sei o quê, eu estava a ouvir o barulho infernal. E depois, de repente, passou para um insulto à colega. E esta conversa foi muito engraçada. Portanto, a pessoa em questão ofendeu declaradamente a colega e assim, olha, vamos ali fora os dois conversar. E então fomos lá para fora e a pessoa está a reclamar, porque eu já fui ali, e aquilo, e não sei o quê. A colega, a única coisa que fez foi dizer-lhe para essa consulta como é protocolar. Porque você ainda bem tem, mas há muita gente que não tem. Portanto, nós somos obrigados a informar desde logo que é para não haver surpresas desagradáveis. E continua a reclamar, e não sei o quê, e nananã. E depois para, olha para mim, você é culturista! Do nada. Do nada. E funcionou? Parou a conversa? Ou... Pronto, e depois lá veio para a consulta comigo e eu fiz a consulta e depois apareceu com uns gelados. O que é que foi? Foi uns gelados, não foi? Claro. Foi com uns geladinhos que apareceu para pedir desculpa. Mas e tinham creatina? Os não, gelados? ele disse que eu precisava de comer o meu arroz com frango e então deu os gelados ao resto das pessoas. Ok, boa. E falando agora um bocadinho para as gerações mais novas, quer dizer, nós já estamos no fundo a ter esta conversa para as gerações mais novas estarem preparadas para o que os espera, ou pelo menos terem um pequeno vislumbre. Mas se vocês quisessem deixar assim mensagem para quem vem, Daniela, o que é que dirias? Para quem vem para a área, Sim. pronto, eu nesses casos também sou muito sincera. Ou seja, o que é que gostavas que tivessem dito a ti? Pronto, gostava que me tivessem dito a mim que para estar nesta área não bastava gostar de animais. Pronto. Essa para mim é a principal. O que é que achas que é necessário? Eu acho que até é necessário, se calhar, alguma frieza mesmo. Pronto, isso eu sinto falta disso. Acho que às vezes me envolvo demasiado emocionalmente com os animais e depois acabo também por sofrer com isso, não é? Sim. Portanto,
acho que no fundo aqui o que eu gostava que me tivessem dito era isso, que não bastava ter este amor pelos animais. Mas e tu achas que se tivessem dito isso, tu tinhas escolhido um caminho diferente? Não sei, porque eu sou bastante teimosa, portanto provavelmente teria Não, vindo na exato, mesma. ok. Só Certo. para bater com a cabeça. Sim. Mas pronto, lá está, tem dias que penso que não devia ter vindo, depois há outros dias que estou mesmo contente de estar aqui, porque também, pronto, gosto de lidar com os animais todos os dias, acho que prefiro isso do que lidar com pessoas, não é? Desculpem pessoas, nada contra. Acho que muitos de nós na área pode identificar-se. Sim. Mas pronto, acho que essa era a principal situação que eu diria. Depois também, se calhar, para terem noção que a remuneração não é fantástica, que vamos trabalhar muitas horas, fora de horas, e vai ser extremamente cansativo. Mas é assim, acho que não vou dizer não venhas, vai tirar outra coisa. Certo. Acho que as pessoas têm que experimentar. Se querem mesmo, experimentam. Se depois não gostarem, mudam e está tudo bem. Certo. Nuno Leitão. Eu acrescento que é um pouco o que a Daniela diz, é um facto. Também não mudaria a minha decisão se me tivessem avisado. Tenho que entender que a parte da veterinária, mesmo em clínica ou consultório ou hospital, não é o horário das 9 às 5. Não se tem os fins de semana todos. Não é o horário em que, efetivamente, das 9 às 5 e às 5 se está a sair. Não funciona assim. E acho que é efetivamente uma área que tem uma grande carga emocional contemplada, não só pelos animais e pela afeição que temos aos animais, mas depois também temos o tutor, que está mal, e os problemas do tutor passam muitas vezes para nós. É um arcabouço grande, tem que se ter uma grande carga emocional que levamos em cima, e acho que eu iria na mesma, mas se me tivessem preparado, se calhar o choque não seria tão grande, por assim dizer. Acho que não há noção da carga emocional que traz, e depois tudo o resto a nível de horários, a nível de a vida não ser tão estável nesse sentido, como às vezes se acha que vai ser. Não é uma coisa assim muito objetiva e linear, tem muitos trâmites, tem muitas... Tem fases? Desculpa, exatamente, tem muitas alterações, que não é um mar de rosas, e acho que isso as pessoas não estão preparadas, lá está. Ir para uma área de veterinária, animais, gosto de animais, vou para a veterinária porque gosto de animais. Certo. Não pode ser só por isso. Mas e como é que vocês acham, desculpa, Nuno, já vamos à tua resposta, Nuno Lobo, mas como é que vocês acham que se contraria isso? Ou seja, há esta ideia de que a medicina veterinária é tratar animais fofinhos, que devemos aparecer todos a chorar nas redes sociais, é por aí? Ou como é que nós vamos conseguir falar mais alto para que quem lá está atrás ouça e perceba aquilo que nós estamos a tentar dizer? Ou seja, não dar esta perspectiva de que nós somos uns pobres coitados, não é isso que pretendemos, porque eu acho que isso também acaba Sim. por passar uma imagem que não é a real. Mas qual é que é o caminho? Falar mais sobre isso? Eu acho Falar que mesmo? sim, acaba muito por ser a divulgação, acaba muito também por ser, porque se estamos a falar de uma situação de como é que prevenimos as pessoas no que toca a ir para a área da veterinária estarem informadas, tem que ser antes de chegarem à faculdade, no Claro. fundo. Mas falo disto da veterinária assim como falo se calhar de outra profissão que pudessem escolher. A verdade é que se calhar as pessoas não vão tomar, quando escolhem uma área, quando escolhem a sua decisão diária e ir para a faculdade, nós podemos falar da nossa por conhecimento de causa, se calhar não posso falar de outra área que também pode ser complicada por outros motivos. Se calhar a divulgação e a preparação quando uma pessoa está no secundário, fazer... Abrir Eu as digo- portas, se calhar? Eu acho que era uma alternativa, haver possibilidades, nem que fosse nas férias grandes, que felizmente as pessoas têm no período letivo que estão em pausa, terem a possibilidade que seja voluntariado, que seja, que não seja uma coisa que seja obrigatória, mas que se quisessem experimentar efetivamente várias tipo semi-estágios, nem que fosse de um dia ou dois, Certo. para perceberem minimamente como é que são as áreas de trabalho. Neste caso a veterinária seria aqui uma hipótese. Claro que não é fazer-nos de coitadinhos, também não estávamos aqui, não é? Sim. Mas sim, acho que os alunos, quando chegam ao secundário, se calhar deviam ter uma porta aberta maior para depois então decidirem aquilo que querem fazer na vida futura. Certo.
Nuno Lobo, a tua resposta em relação aqui à mensagem para... Ia só acrescentar aqui uma parte que é, também é difícil dar a entender a responsabilidade que nós temos em cima, não é? Certo. Nós temos a faculdade, estamos ali em consulta, aquele animal é nossa responsabilidade, é dos donos, mas a responsabilidade médica vai ser nossa e isso é um peso que também é difícil de explicar, mas que nós seria passar bom por isso, sim. de alertar. E outra coisa que é, além de tudo o que já referiram, vai ser uma vida de dedicação. Portanto, se quisermos ser bons veterinários, temos que estar a vida inteira, exatamente, a vida inteira em formação, a vida inteira em atualização de conhecimento. Portanto, não é só chegar ao final do dia de trabalho e já estavam embora para casa. Não convém, não aconselho. Pelos pacientes e por nós próprios, claro, convém estudar um bocadinho, convém ir fazer formações, ir aprender, para conseguirmos sempre proporcionar o melhor. E pronto, noutras profissões, se calhar, chega às 5 horas, Exato. e desliga. Mas cá também depois não tem o retorno que tem a medicina veterinária. Também não tem retorno. Eu achei engraçado aquilo que o Dr. Nuno Leitão estava a dizer, porque fizeram exatamente isso comigo pelos motivos errados, que foi, eu quando tinha pai 11, 12 anos, já declaradamente queria ser veterinário, mas a minha família achava que eu era muito bom em matemática, devido ir para a gestão. E então acharam, vamos metê-lo num consultório veterinário que é para ele tirar esta ideia da cabeça. Estamos aqui hoje, não é? Exato. Pronto. Eu tinha aqui só uma última pergunta para ti, Nuno Lobo. Uma pergunta surpresa, que é, a tua área é cirurgia, certo? Então, tu achas que fazes o sangue ferver mais dentro do bloco ou fora dele? Só falo na presença do meu advogado. Não, é engraçado. Ana Teresa, eu gosto muito de irritar os meus anestesistas sempre que posso, a torto e a direito, coitadinhos, eles sofrem tanto comigo. Mas também faço o que posso fora, não é? Acho que tento que chegue para toda a gente, irritar toda a gente. Mas não um irritar bom, não é? Nunca ninguém me bateu, não sei se tem medo. Mas acho que é um irritar. Quer dizer, eu tento que seja um irritar bom. Diz lá, estás a fazer sinais de luzes. Não podes? Ok. Não, acho que é um irritar bom. Acho que... Pronto. Bem, acho que foi uma conversa agradável. Não tenho muito mais a acrescentar. Gostariam de deixar alguma mensagem lá para casa? Aos pais? Amigos? Beijinhos? Um beijinho, sim, um beijinho. Pronto. Queria agradecer-vos por terem estado aqui, a ter esta conversa informal. E também aproveitar para agradecer ao Hospital VetCare e a toda a sua equipa pelo trabalho que fazem todos os dias e por esta iniciativa, em especial ao colega Hugo Lopes, que gosta de ter ideias fora da caixa, aos palestrantes que se disponibilizaram a participar e a partilhar o seu know-how, ao Instituto Português do Sangue e Transplantação, ao Banco de Sangue Animal, que fizeram e fazem a diferença na vida de tantas pessoas e animais, aos enfermeiros, médicos veterinários, auxiliares, aos recepcionistas e a todo o staff envolvido na comunidade veterinária e que, apesar de terem momentos que fazem o sangue entrar em ebulição, continuam diariamente a picar o ponto e a fazer da medicina veterinária uma área cada vez mais evoluída e pronta a servir as comunidades. E só aqui pedir uma salva de palmas para esta iniciativa, primeira edição, e espero que a primeira de muitas. E para terminar, relembro lá em casa e para quem está cá a assistir que a força de um veterinário, de um sindicato, aliás, e de um veterinário, na verdade, é feita pelo seu número de associados e por isso convidava toda a gente a tornarem-se sócios. E caso tenham alguma dúvida, alguma questão, alguma sugestão, tem o nosso e-mail, avozdoveterinário@snmv.pt. Obrigada a todos, fiquem bem e até ao próximo episódio. Obrigado. Obrigada.